Olá, povo, tudo bom? Um vídeo novo, né? Antes do vídeo que será um pouco extenso, que é o Provação e Tribulação, eu achei interessante trazer este vídeo antecipadamente, antes dele, né? Para poder deixar mais claro o que viria a trazer, porque muitas pessoas questionam o porquê passamos por certas coisas, porque nós somos tão atribulados, Deus permite tanta coisa nessa terra. É necessário que a gente compreenda essas situações para que no tempo da tribulação nós tenhamos a fé firme naquele que nos propôs tal situação e nos resgatou da situação que nós mesmos nos colocamos. Já vou começar a compartilhar a tela aqui, tá? Para que a gente possa se inteirar do assunto de hoje, né? E o que está na tela, o que vocês estão vendo aqui? Eu vou explicar passo a passo para vocês, tá? A princípio é Mehat Haser Elohim Kabod Hadar Atar. Mais uma vez, Mehat Haser Elohim Kabod Hadar Atar. O que isto significa? É exatamente isso, o que vocês estão vendo na tela aqui, ó. Eu vou explicar passo a passo para vocês. Essa é a frase do hebraico, né? E em português, tá? Que traduzindo é exatamente o que vocês estão vendo aqui, ó. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor menor que Deus, né? E de glória e de honra o coroastes. Isso está em Salmo 8.5. Eu usei aqui a versão Almeida Ara, que é a Almeida revista e atualizada, que ela é tão boa quanto a versão King James, tá? Um profissional, né, um linguista muito bom, um tradutor ótimo, e ele fez o melhor possível nessa tradução, e é uma tradução bem antiga, né? Então a gente pode ter o mais próximo aqui, dado visto que está aqui, ó, tudo em hebraico, tá? Eu coloquei as suas traduções na lateral. O que isso quer dizer? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? O que eu acabei de falar para vocês, citar para vocês, agora eu coloquei na ordem aqui e coloquei em português na lateral. O que significa? Fizeste, no entanto, um pouco menor que Deus, de glória e honra coroastes. Vamos ver se na tradução é isso mesmo? Aqui, ó, certo? Um pouco menor que Deus significa o quê? Por que Deus? Porque a palavra aqui é Elohim, tá? Esse menor aqui significa decrescer. Eu falei errado, eu escrevi errado e falei errado no último vídeo, me perdoem, tá? É decrescer, tá? Diminuir, decrescer novamente, fazer faltar, levar a faltar, ou seja, está falando de Jesus, sim, porque Jesus se despiu da sua glória, né, e fez semelhante ao homem. Só que também aqui está falando diretamente do homem. Eu vou mostrar para vocês por que está falando diretamente do homem e por que esse texto está falando do homem, né? E o decrescer, né? E aqui a palavra que é Elohim, que significa vários deuses ou deusas, e também significa Deus, tá? Ele é mais usado no plural, mas também pode ser usado no singular, né? E as pessoas ficam falando que muitos aí teólogos de YouTube que tentam mostrar para vocês, não, porque o nome não se traduz, então a gente vai ter que arrancar alguns textos da Bíblia, principalmente aquele que diz que o nome Tabita, né, no Novo Testamento, já citei para vocês, não vou nem dizer onde está. O nome Tabita, mas vamos jogar lá. Tabita, que traduzindo é Dorcas, né? Ou seja, traduz. Por que se traduz? Porque cada nome na Bíblia, inclusive tem um teólogo muito bom aí, que ele fez um estudo no Novo Testamento, no Velho Testamento, só sobre nomes, e ali ele trouxe uma revelação bíblica, tá? Porque cada nome tem um significado, né? Assim como Tabita e Dorcas significa gazela, cada nome na Bíblia tem um significado. Então esses significados você traduz também. É por isso que o nome bíblico é possível a tradução, tá? Então a questão é, vamos acreditar na Bíblia, no que diz a Bíblia, acreditar no que diz o homem. Esses que dizem saber muito e contrariam as próprias escrituras, né? Vamos seguir aqui. Um pouco decrescido, diminuído, né? Diante de Deus, ou seja, que Deus. Isso está falando que o homem foi feito, né? Ele foi decrescido, ele foi diminuído, ele foi levado a faltar. E quem foi levado a faltar? A centelha divina, o Espírito do Pai, que foi retirado de nós, certo? Já foi explicado em vários vídeos no passado, e tem vídeos no canal falando sobre isso, tá? Porque o que dá divindade aos anjos é a porção de Deus, ou seja, o seu Santo Espírito, Deus em todos. Eu já cansei de falar sobre isso, né? De glória e honra coroaste, né? Ou seja, glória, honra, glorioso, abundância, ornamento, esplendor, coroa, né? Dá uma coroa.
O que acontece? O que significa isto, né? Vamos novamente. Fizeste um pouco menor que Deus, de glória e honra o coroastes, né? O que significa ser menor? Ser decrescido, se tirado aquilo que ele tinha, certo? Porque se foi tirado é porque antes tinha. Ninguém tira do que não tem, não é isso? O que acontece? A exegese bíblica verdadeira é quando a Bíblia explica a Bíblia. Não é o homem explicando a Bíblia, mas a Bíblia se auto-explicando. Eu coloquei um texto pejorativo aqui, vocês vão entender o porquê que eu fiz isso, porque é uma linguagem usada muito aqui, faz academia, deve saber, né? Quando fala frango, né? Aquele iniciante. Pessoas que se denominam os sabedores e querem desconstruir a Bíblia, a palavra, e até mesmo nos atacam, querendo provar o seu achismo, né, a sua tendenciosidade, e defendem até mesmo aqueles que, você vai com veemência, que eles defendem satanismo, como a semente da serpente, o Espírito Santo feminino, ou até mesmo alguns que dizem que texto tal dá a entender que é anjos, mas ali está claro que é uma visão, né? O anjo está em cima conversando com o profeta, ali está claro que é uma visão, e não há texto bíblico nenhum que confirme isto. Então, hoje, o falseado aí está exatamente em se afirmar aquilo que não se pode, aquilo que não se tem, aquilo que não se sabe, né? Aqui, ó, teologia de frango. Por que isto? Olha o que ele supõe, que bebês morrem sem poder fazer escolha. Se houvesse a preexistência, por que bebês morrem? Às vezes nem nascem, né? Sem poder fazer escolha. Lembra dos vasos de honra, que Deus separou um para honra ou para desonra? Né? E uns morrem, outros não, outros não conhecem sequer a morte, né? Deus é quem julga. Lembra do Cavinar? Deus julgando o coração, olhando para cada um de cada um. É Deus que determina o tempo da aprovação, o que é necessário para a gente ser purificado, né? O fato da pessoa vir à Terra sem ter vivido e eu ter a oportunidade de viver não é demérito para a pré-existência, tá? Pelo contrário, é um fato que prova ela, né? Pelo fato da pessoa ter vindo até a Terra, né, ter estado no útero, já faz um testador da pré-existência, né? Ainda que você não acredite, mas observe o que será dito no vídeo hoje, por gentileza. As pessoas teve que vir ao mundo, só Deus conhece o tempo de cada um, certo? O tempo de vida de cada um. Se fosse verdade ou não, ou Deus não teria revelado, uma pergunta que eles fazem também, mas se isso fosse verdade, pré-existência fosse verdade, Deus não teria revelado? Ele revelou através de sua palavra, assim como revelou seu Filho, e muitos hoje o negam. Os próprios judeus negam a Jesus, tá? E a palavra não está revelando ele desde o início até o fim? Mesmo assim as pessoas não enxergam isso. O não enxergar não quer dizer que não está revelado, tá? Eu estou trazendo assim para ver se o vídeo trava menos, né? Porque eu queria trazer mais bonito, os slides, tudo bem feito. Mas como o computador é fraco, eu tenho que trazer da forma que é possível fazer. Melhor é a boa fama do que o unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Tá? Eclesiastes 7:1. Por que isto? Porque dos pequeninos é o reino de Deus. Tá? Vocês não chegaram nem a nascer porque eles não precisavam nem de perdão, é só confirmar aquilo que Deus queria. Os dos pequeninos são o reino dos céus, ou seja, estavam puros, aceitos por Pai. É o Pai que o julga, não somos nós que julgamos. Nós não podemos explicar todos os mistérios de Deus, porque senão ele não seria Deus. Tá? Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá? Pelo que os antigos alcançaram o melhor testemunho, os Hebreus 11:1-2. Esses questionamentos dos dias de hoje só prova a nossa fraqueza, porque não alcançamos ainda um melhor testemunho, tá? Estamos ainda engateando na fé, observando apenas o que homens presunçosos e mentirosos dizem. Estamos negando a verdadeira palavra de Deus para seguir aquilo que homens dizem, sem que verdadeiramente saibamos aonde eles querem ou desejam nos levar. Eu sei, só que a maioria ignora isto, tá? Prefere dar ouvidos a falácias, a mentiras, aos enganos, né? Quer um exemplo? O texto em hebraico diz que Nephilim são os pais, porque tem a ver com desertor, tem a ver com derrubado, tá? Muitos vão usar o livro de Enoque, que é um livro bom, tá? Só que eles têm o seu ponto de falseado. Por que ele tem o seu ponto de falseado? Simplesmente não tem mais a versão original dele, né? O que nós temos é uma cópia na versão etíope, que foi escrito em Gês, tá? E sobrou apenas uns fragmentos do grego koiné, do siríaco e do cópita, certo? Então, como a gente pode observar, como a gente faz com a Bíblia, observar se aquele texto que está sendo apresentado, ele corresponde realmente com o original, certo? Porque a Bíblia nos diz que quem enganou a serpente foi... Quem enganou a Eva foi a antiga serpente, conhecido como Satanás e Diabo,
né? Usando alguns livros apócrifos ou até mesmo o primeiro livro de Enoque, uns vão dizer que foi Samael ou Samiasa, né? Outros vão dizer que é Gadriel, certo? Isso está contrariando diretamente a Bíblia. Por quê? Porque eu estou dizendo que o livro de Enoque não vale, não presta? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes, como a Bíblia tem traduções como, por exemplo, Deus se arrependeu, e nós sabemos que a palavra lá não é arrependimento, né? E sim que ele se entristeceu, ou que ele simplesmente proveu consolo, ele consolou-se daquela situação, né? E que a palavra ali é vai Nahem, né? Também Nahum, que significa que ele se consolou. Então nós sabemos que só podemos dizer se aquilo é um verdadeiro, se está daquele jeito mesmo, se a gente puder ter um comparativo no seu texto original, o mais próximo disso. Como por exemplo, no Velho Testamento a gente tem hebraico, no Novo Testamento a gente tem o grego e tem o aramaico, certo? Para que a gente possa fazer as comparações. Alguém aí fala Ges ou fala etíope que possa fazer as comparações? E tem um texto, pensou sobre alguns fragmentos né, na língua no grego koiné, né, no siríaco e no copta, e também tem alguns fragmentos em aramaico, mas a gente pode fazer todo o levante para saber o que realmente está ali, se condiz com o texto original. Esse é o ponto do falseado. Todavia, como eu disse, o livro de Enoque tem muitas coisas que condiz com a Bíblia, e é por isso que a gente pode usar como apoio e nunca como uma referência principal, tá? A nossa referência principal é a Bíblia. O ponto de apoio, tudo bem. Agora, trocar a Bíblia por pseudoepígrafos, por livros que estão fora da Bíblia, né? Eu não acho muito prudente isto, né? Eu uso a Bíblia e pego os apócrifos, né, os pseudoepígrafos, para apoiar aquilo que a Bíblia diz, né, para dar uma confirmação aquilo que a Bíblia, embasar aquilo que a Bíblia diz. Mas se não está na Bíblia e o livro apócrifo, o pseudoepígrafo está dizendo, então eu não confio mais nesse pseudoapócrifo ou no apócrifo, né, ou no pseudoepígrafo, né? Eu vou usar somente o que a Bíblia diz. Como disse, o livro de Enoque é muito bom, mas ele tem os seus pontos de falseado, o seu ponto de flexão, tá? Onde eu não posso confirmar aquilo totalmente, então eu uso aquilo que condiz com a Bíblia, certo? E aquilo que não condiz com a Bíblia, eu tendo por ignorar. Vocês estão conseguindo compreender onde eu quero chegar? Então o livro de Enoque é um livro muito bom, certo? E eu vou usar dele o que condiz com a Bíblia. Todo o resto, eu digo que é resto. Vocês estão entendendo? Então não posso substituir o que está escrito na Bíblia com o que está no livro de Enoque. Aí muitos vão trazer, mas aqui tem os pontos apresentados ali e tem a parte que onde faz faz a descrição ali. Eu tenho um livro de estudo da Almeida e quando a gente compara com o hebraico, a gente percebe que a confirmação ali nos estudos, naqueles pontos que eles demonstram ali, não está condizendo realmente com o texto em hebraico, no grego. Tá? Como eu falei, fala de se arrepender, eles vão se arrepende, eles vão testificar em cima daquele texto ali em português. Então, como eu falei, a gente precisa dos originais para que a gente possa fazer a comparação. Então, ainda assim, a Bíblia está ganhando, certo? A Bíblia é fiel e firme. Somente Bíblia, tá? Vamos aos estudos de hoje para que a gente consiga compreender aquilo que eu trouxe a princípio. Romanos 3, 26 ao 26. Romanos 3, 23 ao 26, certo? Almeida Revista é atualizada, que é o mais próximo do contexto original, tá? Vamos seguir aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, tá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem foram esses todos que pecaram? Estávamos nós no Éden? Eu já fiz essa pergunta antes. Estávamos nós no Éden? Pecamos com Adão e Eva? Não. Adão e Eva pecou. Nós pagamos pelo pecado de nossos pais? A Bíblia diz que não, né? Nunca mais dirão esse provérbio que os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos emboltaram, né? E que pecado foi este? Vamos seguir aqui. Sendo justificado gratuitamente pela graça, né, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, os quais propôs, olha aqui que está dizendo o texto aqui, observe bem, o qual foi proposto para nós, né, no seu sangue como propiciação, ou seja, como perdão, como remissão. Foi proposto quando? Quando isso foi proposto a vocês? Vocês têm noção de qual foi o verdadeiro pecado? Por que nós nascemos em pecado? Observem aqui.
A Bíblia afirma que houve uma proposta para nós, certo? No sangue do Cordeiro, para propiciação, para remissão, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Volto a perguntar, vocês estiveram no Éden com Adão e Eva? Os filhos pagam pelos pecados dos pais? Então nada disso faz sentido. Não é isto? Entre aspas, porque tem todo sentido. Houve uma proposta, tá? Deus propôs. Houve uma proposta de Deus. Você aceitou. Entenda isso. Você aceitou aquilo que Deus propôs. Tá? Qual foi o pecado exatamente que nós cometemos? Só Deus sabe. Né? A Bíblia revela que fala sobre o estar no meio do muro. Né? Vagueando ou vagabundando entre o quente e o frio. Por que eu digo vagabundando? Porque a pessoa não se decide. Estava entre o quente e o frio. É a ideia que nós temos. Tá? É com que temos que lidar. Mediante isto, a palavra fala: Deus propôs, né, no seu sangue, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque havia de ser feita a justiça, porque o que aconteceu? O que havia de se manifestar a justiça? Por Deus, na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Conseguem compreender aqui? Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, ou seja, foi cometido no passado, anteriormente cometido, mas a justiça está sendo feita somente no tempo presente. Certo? Foi deixado impunes no passado. A justiça está sendo feita no presente. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Houve a proposta, houve um pecado, fomos deixados impune e no presente momento estamos pagando, porque aceitamos passar por isto. Certo? E o que aconteceu exatamente? Texto na tela, a gente vai acompanhar juntos, para que a fala não fique somente comigo, tá bom? E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas, que são estrelas, anjos, certo, dos céus, e lançou-a sobre a terra, o dragão. Lembre-se que no primeiro momento, Satanás foi atirado do céu com seus anjos, tá? Ele foi expulso, então ele não podia arrastar aqueles que foram expulsos com ele, certo? No segundo momento, ele arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Arrasta, é trazer a força, certo? Houve um arrasto aqui. E lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz. Por que diante da mulher? Tem a ver com esse aqui, ó, com esse santo aqui, ó. Um sangue do santo, que é o nosso Jesus, a nossa fé baseada, certo? Vamos lá. Para dar luz, para que dando a luz tragasse-lhe o filho, ou seja, a batalha contra o nosso Senhor Jesus Cristo no nascimento. Lembra que foi ordenado que fossem mortos todos os nascidos naquela época? Ponto. Apocalipse 12, 4. Seguindo em frente. E farei passar esta terceira parte. Vamos lá de novo. O dragão arrastou com sua cauda por si, né? Terça parte das estrelas dos céus, anjos. Zacarias 13:9. E farei esta terça parte passar pelo fogo e a purificarei. Lembra que algo ficou impune e está sendo cobrado nessa data presente. E a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Purificação e provação. Certo? Ele invocará meu nome, porque é necessário invocar o nome do Senhor. Não é fé em Jesus? E eu o ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o nosso Deus. Tá claro aqui? Vamos novamente aqui, ó. Houve um pecado, todos foram destituídos, certo? Você não pode ser destituído daquilo que você não tem. Você só pode ser destituído de uma herança se você possui uma herança, senão não tem nada que destituir você, certo? Fomos justificados pela graça mediante o que há em Cristo Jesus, a quem foi proposto a nós mesmos pelo sangue da propiciação, que é o sangue da remissão, para manifestar justiça por Deus pela tolerância que havia nos deixado impune no momento anterior. Certo? Tendo manifestado a sua justiça nesse presente momento, para a justificação pela fé em Jesus Cristo. Apocalipse, terça parte foi arrastada, certo? Terça parte é passada pelo fogo. Essa terça parte que aceitou, que ficou no meio do muro. Certo? Aí vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí entra aquela que eu mostrei para vocês, que está aqui, ó. Vamos lá. Vamos subir lá em cima. Agora eu vou trazer na verdade, a segunda parte, tá? Que está em grego agora, porque eu trouxe em português, eu vou trazer o que está em grego, tá? Vamos lá.
o texto totalmente em grego, só que eu só vou trazer a parte mais importante para nós, né? Fizeste um pouco menor que os anjos. Vamos novamente trazer o texto lá. Depois eu vou ler essa parte aqui para vocês, tá? Vamos voltar lá na exposição, para que possa casar o texto, tá bom? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? E tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis. Tem domínio, certo? Ele foi feito à imagem de Deus e foi adornado de glória, certo? E de domínio sobre as obras da mão do Pai. Répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, certo? Vamos para o texto agora. Aqui. Fizeste por um pouco de tempo, tá? Um tempo muito curto, por um pouco menor que os anjos. Aqui já entra os anjos, tá? Porque aqui no grego é ângelos. De glória e de honra o coroastes, ou constituíste, né? Constituíste, ou melhor, coroastes e constituíste sobre a obra de tuas mãos. Hebreus 2:7. Certo? O que foi dito aqui? Vamos lá, voltar novamente. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e ele tem domínio sobre os peixes, sobre tudo, né? Não foi coroado de glória e honra e teve domínio sobre as obras do Pai? É o que está dizendo aqui, ó. Vamos seguir aqui. Obras de suas mãos. Menor em grego, tá? Elatu. Decrescer em autoridade. Ele foi decrescido. No caso, com o texto lá de cima, que está em hebraico, o de Salmos 8:5. Decrescer, diminuir, fazer faltar, levar a faltar. Menor que Deus, que Elohim. De glória e honra o coroastes, ornamento, esplendor. Coroa de glória, dá uma coroa, foi dada uma coroa. Vocês entendem aqui que os dois textos estão casando e falam da mesma criatura? Fomos decrescidos, fomos diminuídos, tá? E o que nos falta? A centelha divina, o Espírito Santo, tá? Ele trabalha em nós, nós somos santuário do Espírito, mas ele não está em nós como está em Cristo, como está nos anjos, tá? Ele está como um empréstimo. Assim como diz que o pó volta à terra, né? O Espírito volta a Deus, que o deu, e a alma vai para o julgamento. Vocês estão conseguindo entender aqui? Então só receberemos esse Espírito definitivamente na ressurreição, tá? E do que se trata a ressurreição? Vamos adiantar aqui, só para me ver que se isso casa aqui, ó. Tá, só um minuto. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Esse é o texto todo de Salmos, tá? Salmos 8. Ó Senhor, nosso quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois pusestes nos céus a tua majestade, da boca dos pequeninos, das crianças, por isso que eu falo da criança, porque já estão salvos em Cristo Jesus, tá? Crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os seus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem para que lembre deles? E o filho do homem que o visites. Tá? Fala Jesus, fala da gente também. Afinal, o filho do homem não é Jesus? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, ou no Novo Testamento que os anjos, tá? Elohim, ângelos. De glória e honra o coroastes, tem domínio sobre todas, né, que Deus constituiu. E deste-lhe domínio sobre a obra dos seus dedos, dos seus pés, né, e obras de tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, certo? Aí por isso que eu falo que fala do homem, também fala de Jesus, tá? Ovelhas, bois, todos os animais do campo, reafirmando o que está escrito lá em Gênesis. Então nós entendemos aqui que nós somos decrescidos, tá? Por um pouco de tempo, para passar por uma aprovação a qual foi proposta a nós, por um pecado cometido antes, ao qual nós ficamos impunes, só que pela proposta nós temos que passar pela aprovação para purificação, certo? Observe, tá? Que o texto um pouco menor está diretamente ligado a algo que foi tirado, decrescido, certo? A Bíblia nunca afirmou que seremos como os anjos. Ao contrário, ela diz que somos, que no momento da nossa elevação nós somos anjos. Vamos ler o texto aqui para a gente possa entender. Novamente, texto totalmente em grego e o texto é em português, tá? Pois na ressurreição nem se casam, ou seja, na ressurreição não fala na terra.
Tá? Porque, mas os anjos são assexuados, eles não podem ter relação, porque aí está contradizendo. Não está dizendo contradizendo coisa alguma, porque diz que na ressurreição, lá no céu, na terra, nós fomos decrescidos, tá? E nós podemos procriar, reproduzir. Assim como os anjos que mudaram a sua natureza, por uma natureza caída, também puderam fazer o mesmo que nós. Mas para isso, eles teriam que mudar a natureza, como eles fizeram, está escrito na Bíblia, e tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Satanás, uma descrição que ele tenha feito mesmo, tá? Diz que ele foi lançado na terra e na sua maneira original ele se manteve. Não diz que ele mudou a sua natureza, ele fez coisa alguma, tá? Ele se manteve como espírito, ao contrário dos 200 sentinelas que mudaram a sua própria natureza, abandonaram a sua moradia, mudaram a sua natureza, em natureza caída, e procriaram com os homens. É o que a Bíblia a Bíblia diz, tem vídeo sobre isso aqui no canal. Tá? Por quê? Porque nós também somos de natureza caída. Nossa natureza foi mudada, ela foi decrescida. Certo? Pois na ressurreição, aí disse, na ressurreição, lá no céu, tá? Não é aqui na terra não. Na ressurreição, nem se casam. Por que ressuscitou? Porque nós passamos a ser mortos. Tá? Estamos mortos nessa terra, para a vida. Porque somos passíveis de morte. Mas um dia nós seremos ressuscitados em Cristo. Certo? E na ressurreição nem se casam nem serão dados em casamentos. Mas são, não serão, tá? Não existe essa palavra serão. A palavra que são, como anjos no céu. Tá? Ou seja, já somos como os anjos. Só que nós seremos modificados. Nossa natureza caída será elevada novamente. Tá? Mateus 22:30. São em grego. E se, tá? São, estão, etc. Vocês entendem aqui? O evangelho do arrependimento, dizendo, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:12. 3:2. Por que o evangelho do arrependimento? Porque algo foi feito, algo está sendo cobrado, e o arrependimento é claro. Estamos aqui para arrependimento de um pecado cometido anteriormente, ao qual ficamos impunes, mas nós aceitamos passar pela provação para sermos aprovados, porque estivemos em cima do muro. Certo? Mas a nossa cidade está no céu. Eu ainda vou falar sobre esse negócio de haver, como eu falei, ainda vou falar esse negócio de haver um reino milenar na Terra, tá? Eu vou falar sobre isso, eu vou mostrar no texto bíblico que isso não compete. Já estamos vivendo o milênio de Cristo e já está prestes a acabar. Tá? Vou mostrar com o texto bíblico isso aí. A nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que transformará o nosso corpo abatido, um corpo que foi decrescido, um corpo abatido para serem conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:22-21. Ou melhor, 3:20-21, tá? Filipenses 3:20-21. Satanás reivindicou, observe o que aconteceu com a gente, tá? Satanás reivindicou a terra, Adão entregou a ele. Por isso que disse lá no começo, o mundo jaz no maligno, tá? Jesus resgatou na sua ressurreição, certo? Satanás reivindicou a igreja, né? Quando foi oferecido o fogo estranho lá no tabernáculo, certo? O homem entregou, Jesus resgatou, reivindicou o tabernáculo, o Pai mandou fogo para queimar os que ofereceram fogo estranho, certo? Um arcanjo disse não, quando o corpo de Moisés foi disputado por Satanás, certo? A oposição satânica e controlada tem se revelado nesses últimos dias. Estamos fazendo parte de um grande engano. Tá? A Bíblia fala sobre isso, que se multiplicaria a iniquidade, a mentira, a manifestação do engano, a manifestação da mentira, para vos desviar do caminho correto. É necessário atentar para isso. Tá? Os nossos pecados causam uma separação entre o pai e os filhos. É por isso que foi necessário um mediador. Tá? A partir do momento que nós pecamos contra o pai, houve uma separação. E essa separação é um abismo. Uma vez que o Pai ficou nos céus, nós descemos à terra, tá? Para sermos provados. Mas a vossa iniquidade faz a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Isaías 59:2. É necessário, o véu foi rasgado, voltamos a ter um convívio melhor com o Pai. Todavia, é necessário a fé em Cristo Jesus, para que seja manifesta essa graça em nós. Tá? Quando damos ouvido a homens, a essas criaturas ligeiras que vivem parasitando a nossa vida,
certo? Observem que eles estão sempre te vendendo alguma coisa, ou no seu canal, no YouTube ou algum outro canal, estão sempre te vendendo alguma coisa, estão sempre te ofertando alguma coisa, certo? Alguma coisa está sendo vendida para você. Tá? Até mesmo forma de você ganhar dinheiro para ser urgente. Só que devemos lembrar que o dinheiro passará a ser digital. Tá? Ainda que você acumule muita riqueza neste momento, por isso diz a palavra, fez ricos e pobres, né, receber na sua mão, na testa, uma marca, certo? Ainda que você tenha acumulado muito dinheiro nesse presente momento, não lhe servirá de nada no futuro. Isso é fazer você ficar submisso, compactuar com a agenda? Não. Ganhe dinheiro. Tá? Só que vamos lembrar que a própria agenda está dizendo para você que quando isso for transformado em digital e você tiver marca, eles podem tirar esse dinheiro de você. Eles podem travar esse dinheiro e você não ter acesso mais a ele. Você terá que andar conforme eles desejam que você ande. Foi isso que Deus propôs? Não. Tá? Deus propôs que nós passássemos por uma aprovação. Todavia o homem entregou a terra a Satanás. Jesus resgatou. O homem entregou o tabernáculo a Satanás, Jesus resgatou. Tá? Foi lutado pelo corpo de Moisés, isso representava os profetas, Jesus resgatou. E o homem está entregando novamente a tua vida a Satanás. E é por isso que vamos passar por tão terrível profanação, perseguição nessa terra. Porque continuamos entregando tudo a Satanás da mesma forma que foi no princípio, porque nada de novo há debaixo do sol. Tá? Assim como Satanás disse, subir ao mais alto céu, acima das estrelas de Deus, né? E estabelecer meu trono ao lado do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele está fazendo a mesma coisa no céu, né? Aquele que se opõe a tudo que se diz Deus, de certo se assentará no trono de Deus, querendo ser Deus. Não há nada de novo debaixo do sol. É a mesma situação, com os mesmos personagens, os mesmos protagonistas, tá? Somente mudou o local, natureza caída, lugar caído. Vocês entendem isto? Então tudo que está acontecendo é porque já havia de acontecer, porque foi proposto que acontecesse. Nós aceitamos, estamos pagando por um pecado cometido, não aqui. Tá? É por isso que estamos passando por provação. Eu precisava explicar isto hoje para que vocês possam entender o que vai ser explicado no próximo vídeo. Tá? Será um vídeo grande, né? Provação e tribulação. O porquê nós passamos por isto. E o motivo é exatamente esse. Nós somos decrescidos porque pecamos contra o Pai. No primeiro momento fomos deixados sem ser cobrados. Tá? Não pagamos. Mas nós aceitamos passar pela provação. E o que é provar? É provar para ver se é verdadeiro. Tá? Se aquilo que dissemos condiz com a verdade. Certo? Então entendam isso. Há uma história anterior a esta aqui. E você é precioso para o Pai porque você veio diretamente dele, você já foi precioso para o Pai e continua sendo. Tá? Não há sentido algum você acreditar que Deus sendo espiritual, Satanás sendo espiritual, a guerra sendo espiritual, Deus constituiu o homem, carne, uma coisa passageira, que não é definitiva, com propósito nenhum, só para a gente se lascar nessa terra, literalmente falando, sem nenhum motivo. Tá? Não sabemos o que cometemos, a Bíblia diz que não pagamos pelo pecado dos nossos pais, outros dizem que nós pagamos pelo pecado de Adão e Eva. Certo? Não estivemos com Adão e Eva, certo? Não pecamos com ele, mas nós já nascemos em pecado. Então algo de errado não está certo. Não é isso? A Bíblia foi mais explicada até o dia de hoje. Tá? Você precisa entender que a sua história é anterior a esta. Assim como Satanás é anterior a esta história, você também é anterior a esta história. Tá? Isso aqui é só uma continuidade. Não é o surgimento, não é a história principal. É uma continuidade de uma história que não começou aqui. Tá bom? Espero que tenha sido claro, tenha ficado bem entendido. Tá? Recebam esta palavra porque é Bíblia. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.